O aumento da degradação ambiental no planeta Terra, inicialmente alertado por ambientalistas e acadêmicos, teve forte repercussão política nas últimas 3 décadas do século XX. Nesse período, diversos países criaram legislações e órgãos públicos para regulamentação e gestão ambiental, inspirados na experiência pioneira da EPA, criado pelo governo dos Estados Unidos na década de 70. A criação dessa agência consolidou responsabilidades antes dispersas em uma estrutura específica para o meio ambiente, marcando o início da estruturação da função pública ambiental. Esse movimento deve ser compreendido dentro de um cenário de transformações mais amplas no papel do Estado, especialmente após a crise do petróleo de 73 a 74, que revelou a fragilidade do modelo keynesiano. O objetivo do Casal Bostin no texto é explicar a evolução histórica e política da regulação ambiental no contexto das transformações do papel do Estado no século XX. Eles mostram como a degradação ambiental, inicialmente um tema acadêmico e ativista, ganhou espaço na agenda política, levando à criação de órgãos e legislações específicas para o meio ambiente, mesmo num período marcado por uma tendência geral de redução da intervenção estatal impulsionada pelo neoliberalismo. De acordo com Bostin, nas décadas de 70 e 80, houve uma proliferação das instâncias administrativas de controle e proteção ambiental no âmbito internacional, regional e estadual. Essas instituições, elas quase sempre foram superpostas a estruturas existentes, que tinham focos específicos, o que acaba gerando questionamentos e conflitos. O Brasil não foge do padrão internacional. Embora houvesse ações regulatórias voltadas ao meio ambiente desde os anos de 30, como parques nacionais, códigos florestais e de águas, apenas em 73 é criado um organismo específico do meio ambiente, como a Secretaria Espacial do Meio Ambiente, SEMA. A partir da tendência inicial de que a área ambiental absorve outras funções de outras instituições, é possível supor que, ao longo do tempo, essas próprias instituições assumam certas atribuições e internalizem práticas e mecanismos ágeis e objetivos com a área do meio ambiente. Como, por exemplo, a educação. Não precisará se chamar educação ambiental quando essa prática estiver internalizada na formação escolar. Quando esse momento chegar, não haverá também a necessidade de um Ministério do Meio Ambiente, pelo menos não com o porte atual, porque essa função de proteção estará distribuída em cada um dos organismos de governos afins. Nos Estados Unidos, a estrutura do EPA já está bem menor do que foi no século XX. Sua gestão ambiental ela se centraliza em aspectos particulares. Então, se o modelo norte-americano ele pode ser uma referência, é de supor que a Constituição no Brasil, SEMA, pode vir a ter um corpo mais reduzido na área ambiental. Ainda que, por seu caráter de políticas públicas, as políticas ambientais sejam de responsabilidade do poder público, elas envolvem necessariamente outros setores da sociedade. A política ambiental ela é constituída por um conjunto de objetivos. Para que eles sejam atingidos, é preciso atender a algumas condições básicas, como ser factível, possível, para que os objetivos possam ser alcançados. Deve contar com uma base legal sólida e pragmática, ou seja, objetiva e direta, para assegurar que os indivíduos, as instituições e os agentes econômicos tenham comportamentos menos agressivos ao meio ambiente. Não basta que existam boas leis, é preciso que elas sejam realistas e aplicáveis. Para as regras serem efetivas, é necessário que as instituições públicas sejam sólidas e fortalecidas. E, para finalizar, a integração e a harmonia com as demais políticas públicas, seja social, econômica ou educacional, dentre outras. Ela é um ponto nevrálgico, ou seja, é fundamental. A política ambiental ela passou por 3 gerações. A primeira delas é baseada em ações setoriais. Antecedeu a institucionalização de organismos e instrumentos voltados ao meio ambiente de forma geral. De acordo com Fiorino, em 2001, a segunda geração foi marcada pela estratégia de comando e controle com destaque para a regulação estatal. A terceira geração é marcada pela emergência de novos atores no cenário da governança ambiental, tanto em escala internacional quanto ao nível dos agentes produtivos e movimentos sociais. A segunda e a terceira geração de políticas ambientais, elas têm fortes influências de alguns princípios. Agora é com você, Luan.
O livro apresenta a definição de princípios, adaptado por Ravielli em 2004, onde relaciona os princípios como uma ideia aceita como verdadeira com base no raciocínio, com o funcionamento de uma regra geral, onde influencia o comportamento e o funcionamento de algo. E também pode ser entendido como uma regra fundamental de uma ciência, arte ou uma técnica. No livro estão pertinentes 4 princípios que será abordado agora. Primeiro é o princípio do poluidor e pagador, com a sigla PPP, onde o poluidor deve saber com clareza e transparência os custos de prevenir e combater a poluição. Também que esses poluidores recorrem a produtos ou produções mais renováveis e também a utilização de menos recursos naturais. Agora, falando do princípio de prevenção, pelo que o nome já diz, soluções que previnem os danos ambientais. E também vale ressaltar que os órgãos públicos ou privados devem adotar prevenções que então funciona como uma avaliação de risco, mas tem que ser em função às certezas científicas. O princípio de precaução é como se fosse uma continuação do princípio de prevenção, mas não necessariamente precisa ter certezas científicas para poderem agirem. Ou seja, não precisam de uma comprovação definitiva para tomar medidas sobre a proteção ambiental. Por fim, o princípio de participação, onde pessoas e até grupos sociais podem participar e têm direito de participar em decisões sobre o meio ambiente. E também vale ressaltar que no livro esse princípio é transparente na declaração do Rio no ano de 1992, onde fala que a melhor maneira de resolver esses problemas é com a participação do público envolvido. Segundo o casal Burstin, desde a pré-história, a humanidade mantém uma relação complexa com a natureza, explorando seus recursos para sobreviver e se desenvolver. Porém, essa relação de exploração gera problemas ambientais com características bem particulares, podendo ter causas múltiplas, cumulativas e interligadas, com responsabilidades compartilhadas por diferentes agentes. Por isso, para solucionar essas problemáticas, é necessário ir além de soluções isoladas e implementar uma gestão ambiental integrada e eficiente. A gestão ambiental pode ser definida como um conjunto de ações que envolvem políticas públicas, o setor produtivo e a sociedade civil, para garantir a sustentabilidade dos recursos ambientais, a qualidade de vida e o próprio processo de desenvolvimento. Trata-se de um complexo sistema de interações entre a humanidade e os ecossistemas. A formulação e a implementação das ações de gestão ambiental dependem do uso integrado de vários instrumentos e estratégias, que envolvem o campo político, jurídico, legislativo e executivo, além de aspectos econômico, científico e tecnológico. Também são fundamentais a educação, a disseminação de informação e a participação social, por exemplo. Mas por que é tão importante investir em gestão ambiental? Vamos conhecer algumas razões fundamentais. As razões para adotarmos a gestão ambiental são variadas e importantes. Em primeiro lugar, prevenir os problemas ambientais evita danos graves e custos elevados para a sociedade no futuro. Além disso, é essencial conscientizar e envolver a sociedade civil, fortalecendo as responsabilidades coletivas pelo cuidado do meio ambiente. Por fim, cumprir compromissos internacionais e legislações nacionais assegura a proteção dos recursos naturais e preserva a qualidade de vida das gerações atuais e futuras. Algumas vezes, o conceito de gestão ambiental é confundido com o de governança ambiental, pois a linha entre eles é tênue. A governança orienta a gestão por meio de processos de negociação e controle. Já a gestão, mais próxima da ação prática, devolve informações e resultados que realimentam a governança. Enquanto a governança atua no campo da política como disputa de poder, a gestão opera no campo das políticas públicas, por meio de estratégias e modos de intervenção concretos. Algumas ações, critérios e princípios podem contribuir para o fortalecimento da gestão ambiental, como priorizar ações preventivas sobre corretivas, o fortalecimento das instituições envolvidas na área ambiental e a valorização do capital social. A tipologia dos instrumentos de política e gestão ambiental são diferentes tipos de mecanismos que o poder público, junto com a sociedade, utilizam para lidar com questões ambientais. Esses instrumentos refletem como o Estado e outros atores sociais tentam intervir nas relações entre sociedade e meio ambiente, natureza, para prevenir ou mitigar danos ambientais.
Existem 3 tipos de instrumentos. O primeiro seria o instrumento regulamentar, ou seja, são mecanismos que se baseiam em regras legais, como leis, decretos e regulamentações que definem proibições ou limitações. Tem também um caráter impositivo, ou seja, empresas, instituições e pessoas, elas são obrigadas a cumprir. Um exemplo seria as leis de emissões de poluentes. O segundo instrumento seria o instrumento econômico, que busca influenciar o comportamento dos agentes econômicos usando incentivos financeiros. Não obrigam diretamente, mas recompensam boas práticas ou penalizam comportamentos poluentes. E uns exemplos seriam cobrança por uso de água, subsídios para produção limpa, isenção para empresas sustentáveis e o mercado de carbono, onde empresas podem comprar e vender créditos de emissão. Bom, esses instrumentos ajudam a internalizar os custos ambientais que antes eram ignorados pelo mercado. E o último instrumento, mas não menos importante, é o instrumento participativo e voluntário, que são baseados no comprometimento espontâneo de empresas, organizações e cidadãos com práticas sustentáveis. Incluem certificações ambientais como o selo FSC para a madeira, acordos voluntários setoriais, responsabilidade socioambiental corporativa e programas de educação ambiental. Também se inserem aqui as políticas participativas, como conselhos gestores de unidades de conservação ou audiências públicas. E também as políticas públicas. Para concluir, os autores descrevem com clareza os aspectos da política e da gestão ambiental. A institucionalização das políticas ambientais foi um grande avanço na trajetória da proteção do meio ambiente, e a tendência é que haja a internalização das responsabilidades com o meio natural em todos os órgãos públicos, sem a necessidade de um Ministério do Meio Ambiente. Por sua vez, a gestão ambiental é uma forma de implementação dessas políticas por meio de estratégias e modos de intervenção concretos. Assim, política e gestão ambiental atuam juntas, se complementam e são de extrema importância para a sensibilização das pessoas em relação ao meio ambiente, para que elas tenham um olhar mais sensível para com a biosfera, consequentemente assegurando a qualidade de vida tanto no presente quanto no futuro. Sem contar que também podem promover políticas públicas que são essenciais para assegurar os direitos socioambientais. E por fim, um outro fator seria garantir que grandes empresas e setores produtivos não ajam de forma predatória na parte de degradação e exploração da natureza.